Iniciamos agora mais um Amadcast e hoje, como segunda host, a Fernanda Jorge, que está aqui ao meu lado, já deixou de ser estreia, na realidade agora ela já vai ficar habituada aqui já de me auxiliar aqui e ajudar, vai ser presença confirmada. Obrigada. E como convidada, a Gabriela Rodrigues, que vai falar hoje sobre os deveres do síndico, vai compartilhar um pouco dos conhecimentos dela. A Gabriela é nossa coordenadora na AMAD da coordenação da comissão de condominial e tem muita experiência e vai aqui compartilhar conosco um pouco. E, Gabriela, antes da gente entrar realmente no assunto, conta um pouco para quem ainda não conhece a sua história, como que foi a escolha do direito, porque, né, fez essa tendência aí do condominial. Conta um pouco aí da sua vivência e experiência, compartilha com os associados e ouvintes. Claro, primeiro queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui, poder falar um pouco da minha experiência em condomínios. Eu sou Gabriela Rodrigues, para quem não me conhece, sou advogada já há 11 anos, sendo nesses últimos 5 anos só especialista em condomínios. Mas quando me formei, atuava no trabalhista. Atuei por bastante tempo no trabalhista, apesar da minha família ser do ramo da construção civil. Então eu sempre estive ligada ao direito imobiliário e sempre gostei, apesar de ter atuado um bom tempo no trabalhista. E aí nesses últimos 5 anos me especializei em condomínios e desde então só atuo em condomínio. E estou tendo a oportunidade de ser coordenadora da Comissão de Direito Condominial da AMAD, fazendo aí um trabalho bacana com os associados. Com certeza. Bacana. Bem-vinda, prazer tê-la conosco. Gabriela, para você, o que é necessário para a pessoa ser um bom síndico, uma boa síndica? Eu falo que síndico é uma função muito, assim, o pessoal acha que é muito simples, mas ela é muito complicada, né? Porque requer muita responsabilidade e muitas obrigações. Então, o síndico ser paciente, transparente, né? Saber mediar a situação, agir com sabedoria, né? E sempre procurar fazer cursos, se inteirar da legislação. Isso é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas acham que o síndico é só aquele que está lá para pagar as contas do condomínio e pronto. Não, requer muita responsabilidade, né? Ele pode ser responsabilizado aí por atos que não fizeram. Exatamente. Eu acho assim dificílimo, gente, ser síndico. Eu nunca fui síndica. Hoje está acontecendo, inclusive, uma assembleia do meu condomínio, a gente está aqui. Mas assim, e às vezes as pessoas têm uma ideia muito distorcida da função do síndico. Acham que o síndico, às vezes, tem que fazer tudo dentro do condomínio, tem que resolver todos os problemas. Fora de hora, né? A qualquer hora o síndico está à sua disposição. Eu recebi, acho que foi essa semana, tava lá a síndica colocando que ela não recebe mercadorias, que ela não recebe isso, que às vezes ela não tem que assinar alguma coisa, protocolo de alguma coisa, e aí às vezes bate no apartamento dela para resolver coisas que são pessoais. Então realmente assim, e aí diversas coisas que ela colocou, eu falei, gente, é muito abuso das pessoas, a gente assim, como que a pessoa quer que a síndica resolva tudo isso? E aí coincide, provavelmente, deve ser um dos assuntos, não é pauta da Assembleia, mas com certeza vai estar lá nos assuntos gerais, que ela vai alertar e tal, assim, né, para as pessoas terem um pouco mais de noção. Bom senso, né? Mas às vezes você tem que falar meio que o óbvio, né? Muitas e vezes. Aí o síndico vai ficando muito desgastado, eu acho muito difícil o exercício ali do síndico, eu admiro quem realmente pega o condomínio para ajudar, porque querendo ou não, tem muitos que não, às vezes tem a isenção da taxa, mas às vezes nem isso, ou só a isenção, e às vezes fica horas e horas dedicado ali ao condomínio, então as pessoas devem valorizar muito o síndico, né? Isso é muito importante. Sim, com certeza. E assim, na sua visão, Gabriela, o que você imagina que é para ser um bom síndico? O que ele tem que atentar, né? Assim, o que você recomenda quando você, né, presta consultoria? Sim, eu falo que a transparência na gestão é o primeiro ponto. Porque um síndico transparente no que ele faz no dia a dia, no que ele age, ele não tem que atender pessoal, né? Porque ele está ali para representar o condomínio. Então é o direito de todos, né? Então ele é responsável ali pela área comum, das manutenções, tem vários deveres que já são previstos no Código Civil e também na Convenção de Condomínio que ele tem que ele é competente para isso, né? Então, assim, uma boa comunicação, porque também tem aqueles síndicos que não se comunicam, né? Que também acham que não vou te responder, não tenho que te responder. Então, assim,
Não sou obrigada a responder. Exatamente. É difícil. E hoje a gente tem a figura também do síndico profissional. Exatamente. Né? Que é muito bacana, que tem aí, nós temos o síndico orgânico, que seria o síndico morador, e o síndico profissional, que hoje muitos condomínios estão optando por isso. Porque a diferença entre eles seria que, na verdade, o síndico morador, ele mora no condomínio, né? Ele mora no condomínio, já o profissional, não. Que seria, na verdade, as responsabilidades são as mesmas. O que muda é só essa questão de morar, né? De morar ou não. Mas hoje a figura do síndico profissional acaba que em muitos condomínios está dando muito certo, porque acaba que às vezes ele é mais respeitado que o síndico morador. Né? E às vezes também ele tem a mais, não posso dizer uma capacidade, mas ele estudou para aquilo, né? Porque hoje nós temos alguns concursos para síndico profissional, o próprio sindicato oferece cursos, né, para atualizar. Então esses síndicos estão se aprofundando bastante, né, com o intuito de se especializar mesmo para atender melhor os condomínios, né? Então, assim, a figura do síndico profissional hoje em dia está muito importante. Né, e acaba que quebra aquela... Tem muitas pessoas que pensam, se for uma pessoa de fora, não vai cuidar tanto do nosso condomínio. E a gente está vendo, sim, pela experiência que a gente acompanha, que muito pelo contrário, você vê muito sucesso. E assim, tem condomínios que realmente precisam, né? Condomínios maiores, então, realmente precisa de uma pessoa ali que realmente se empenhe, que tem um domínio maior das normas, já fez um curso, está preparado para atuar ali. É muito diferente. São muitos condomínios, né? Muitos condôminos. E exige realmente mais capacidade. Querendo ou não, às vezes, vai esse síndico aqui, mas às vezes a pessoa assume o cargo sem ter a mínima noção do que fazer. Sim. E aí os problemas acabam acontecendo, né? Gabriela, com relação à isenção de taxa de condomínio para síndico morador, como que funciona? Então, tem uma previsão? Sim, o que acontece? Vai depender do que está previsto na convenção de condomínio. Se na convenção de condomínio estiver previsto que pode ter a isenção, aí sim, tudo bem. Agora, se não estiver previsto, pode fazer uma assembleia, né, deliberar na assembleia e registrar em ata, né, essa isenção. Então, pode sim acontecer. Qual que é o quórum dessa assembleia? Da aprovação? Maioria simples. É porque as pessoas acham que realmente tem que ser um quórum mais qualificado. Não, é o mesmo até da taxa de condomínio. Isso é importante, né? Porque, ou até estabelecer a própria remuneração, né? Sim, exatamente. Aí nessa própria assembleia já especifica tudo ali, né? Igual como se fosse um síndico profissional, que tem aquele contrato de prestação de serviço, né? A gente vê muito também, Gabriela, tem muitos condomínios que às vezes é o mesmo síndico há anos. Eu conheço diversos condomínios que têm essa situação. E as pessoas, isso não teria que ter um impedimento, onde que a gente pode barrar, porque às vezes tem assim, um síndico que tem procurações de, sei lá, 80% do condomínio, isso acontece muito, e aí assim, a minoria que realmente gostaria de eleger um outro síndico, não consegue muito ali, né, então fica aquela coisa, a gente não pode impedir, não pode fazer alguma coisa para modificar essa situação. Sim, isso acontece muito, principalmente em prédios mais antigos, acaba que tem ali uma pessoa que fala que sou síndico já, eu que resolvo, e não preocupa, na verdade, em outras responsabilidades, né? Só preocupa ali em manter as manutenções ali, luz, né? Extintor, aquelas bases, pagar as despesas e tudo mais, e vai ficando ali por muitos anos. E o que acontece? A lei, ela estabelece que o prazo de mandato do síndico é 2 anos, podendo ser reeleito, mas ela não delimita quantas reeleições podem ser feitas. Então, se na convenção não está previsto, então, assim, pode, né, fazer várias coisas. Lá eternamente. Não tem problema, né? Acaba que não tem esse problema. Infelizmente, agora, se estiver previsto na convenção apenas 2 reeleições, ou então apenas uma vez, aí sim tem que cumprir. Você acha interessante, você recomenda que tenha alteração da convenção justamente para que os condomínios adotem essa postura? Você acha que é benéfico ou não ter um síndico assim? Tem pessoas que dá muito certo, e aí fica ali, sei lá, 10, 15, 20 anos como síndico. Mas tem pessoas que têm um pensamento de que é bom trocar, dar uma modificada, né? Não impor o rodízio, porque tem muitos que impõem, inclusive, condomínios mais antigos, às vezes até impõem o rodízio, que eu também acho que quando a pessoa não quer, não vai poder ser obrigada a ser o síndico. Mas você acha que isso é benéfico ou não? Já orienta vamos mudar a convenção e vamos inserir essa cláusula nesse sentido, justamente, óbvio, tem que ter aprovação, mas para justamente dar essa modificada, né? Olha, na gestão ali. Sim, eu particularmente, eu não mudo esse ponto na convenção. Eu prefiro deixar aberto para a assembleia, porque eu acho que depende muito de cada condomínio. Porque às vezes é um condomínio pequeno, onde que as só pessoas... tem esse síndico que... só tem aquela pessoa ali que quer e ele não liga de ser, e aí acaba que vem a convenção e impede, acaba que tem que cumprir a convenção.
Então, por isso que depende muito do condomínio, né, para eu poder indicar isso. Porque eu acho que faz muita diferença, né, igual eu falei, em relação... Agora, em condomínios maiores e tudo mais, eu acho que tem que ter essa rotatividade. Até mesmo porque a gente vê muitos casos de desvio de dinheiro e tudo mais. Então, é um ponto que merece atenção, isso, né, nas mudanças da convenção. Uma dica, né, que eu falo para os síndicos é o quê? Ele tem que saber da gestão sobre os 3 S, que é saúde, segurança e sossego, para ele atuar na gestão dele em relação à convivência em condomínios. Que seria o quê? O sossego é relacionado a barulho, entre vizinhos, ou até mesmo na área comum, fora do horário. A segurança, por exemplo, que o condomínio ele não pode utilizar a propriedade dele com outra finalidade, que é a questão do residencial e comercial. E a questão da saúde, que nós tivemos até há pouco tempo agora, a questão da pandemia, que muitos estavam usando máscara. Teve alguns condomínios que nós tivemos até que fazer alguns comunicados, que se a pessoa tivesse com Covid, para informar, não sair de casa, porque foi uma pandemia. Então, essas questões assim, que a regra dos 3 S, o síndico pode utilizar até mesmo para penalizar o condômino, né? Em relação ao rol previsto no Código Civil, das obrigações do síndico, é muito importante porque fala que o síndico tem que cumprir a convenção de condomínio, o regimento interno e as assembleias. E acaba que, às vezes, o próprio síndico morador, ele fica meio sem graça com o condômino, né? Podemos dizer assim, isso acontece bastante, que às vezes ele vai aplicar alguma penalidade, e aí ele fala, eu vou conversar primeiro e tudo mais, e na verdade ele tem que agir, por quê? É a obrigação dele, né? A obrigação está ali prevista, né, no Código Civil. Em relação também que eu vou falar aqui alguns pontos que eu vejo que temos muito trabalho assim, em relação aos síndicos. Em relação à previsão orçamentária, tem síndico que tem condomínio com a mesma taxa de condomínio há mais de 3 anos, não apresenta a previsão orçamentária. E aí só prejudica o condomínio, né? Porque vai dando para pagar, mas chega uma hora que ele vai ter que fazer um aumento absurdo e aí recai a responsabilidade para ele, porque ele tem que agir anualmente, né? Não pode deixar os anos passarem. Em relação à prestação de contas, de forma anual, isso é muito burocrático, porque tem síndico que manda a prestação de contas no boleto e tá tudo bem, né? De forma mensal. Balancete ali. Exatamente, e fala que não precisa fazer o anual, né? Fazer a assembleia anual, mas na verdade, mesmo com aquela prestação de contas mensal, ele tem que fazer a prestação de contas anual, né? Em assembleia. Em relação a cobranças de multas, a cobrar os inadimplentes, isso é muito grave, porque vai deixando. É aquele famoso assim, vai deixando, e acaba que prescreve, e aí é um outro ponto de responsabilidade. E qual que é a prescrição? A prescrição das contas condominiais são 5 anos. 5 anos. Mas não quer dizer que o condomínio não pode cobrar. Na verdade, os 5 anos ele não pode cobrar judicialmente. Mas a dívida ele vai continuar. Então, o condomínio pode fazer um acordo com ele e tudo mais. É só a questão judicialmente ele não tem mais o direito de cobrar. Antigamente até tinha muita discussão, era uma polêmica, né? Se 10 ou 5, e aí depois isso foi, na realidade, o próprio STJ, não, são 5 e pronto. Porque até assim, eu tô falando assim, deve ter uns 10 anos que definiu, porque tinha muita discussão a respeito da questão da prescrição da taxa. O seguro, né? O seguro também, que é obrigatório, muitos síndicos acham deixam de fazer, e aí acaba que acontece ao grave, aí a responsabilidade recai sobre ele, né? Que às vezes é melhor você pagar um seguro ali, é caro, eles não querem pagar, porque tem muito disso, né? Às vezes um condomínio pequeno, eles vão fazer a cotação de seguro, e ele fala, gente, não vai pagar essa taxa extra não. Então, o que eu falo para o síndico? Registre em ata. Porque a sua responsabilidade está ali. Então, registre em ata que você está, né? Você está querendo cumprir com a sua obrigação. Eles não querem, tudo bem. Né, repasse a responsabilidade para os condôminos, né? Porque você, como síndico, acaba que responde por isso. Uma das obrigações do síndico é o quê? Zelar pela área comum, né? Ele foi eleito ali para representar os condôminos, então ele tem que zelar, manter a manutenção em ordem, questões de extintores, manutenções diárias que tem que ser feitas, elevador, né? Que acontecem muitos acidentes com isso. Então acaba que é muita responsabilidade do síndico, né? Infelizmente, muitos condomínios em Minas não entendem ainda essa responsabilidade. Eu falo porque às vezes eu converso com colegas de São Paulo, Rio, e lá é mais pacífico essa questão.
Agora aqui em Minas, o pessoal está começando a entender que realmente o síndico não é só aquele que paga a conta, né? É aquele que realmente tem as responsabilidades. Tem deveres, né? E ele pode responder, né? Sim. Na realidade, é um mandato ali, então ele tem que realmente... O que foi otorgado para ele ali, ele é responsável. Sim. Ô, Gabriela, e qual que é a sua orientação pro condomínio, né, quando o síndico se nega a prestar contas? Sim, isso é muito grave, porque é um dos itens que pode gerar destituição do síndico, né? Se ele não presta contas, é uma das obrigações, está no artigo do Código Civil, que ele tem que prestar contas anualmente ou quando requerido. Então, assim, se aquele síndico está negando, o condômino pode se reunir com 1/4, né, dos condôminos e convocar uma assembleia para isso. Mas ele também pode notificar o síndico, né? Ele pode solicitar que ele veja as prestações de conta. Então, assim, o síndico ele não pode se negar, porque ele pode ser destituído por isso, porque a obrigação dele é prestar contas, porque ele não está mexendo com o dinheiro que é pessoal dele, né? Ele está mexendo com da coletividade. Sim. Então ele tem a obrigação de prestar contas. Então o síndico pode fazer isso. E às vezes eu vejo muitos os síndicos também, assim, quando tem administradora, repassa os documentos e aí eles confiam piamente no que está sendo realizado. E eu vejo muitas vezes que tem administradoras que não têm uma certa cautela na hora de receber os documentos, e isso lá na prestação de contas vai ter reflexo. E aí cai a responsabilidade em cima. E às vezes o síndico imagina que ele contratou aquela assessoria ali contábil, que os impostos foram recolhidos e muitas vezes deixa alguma coisa ou recebe alguma nota que não é nota fiscal. Aí vem um outro condômino e começa a impugnar, e a própria administradora muitas vezes ali validou aquele documento. E aí quem vai ser inicialmente responsável é o síndico. As pessoas vão se voltar, os condôminos se voltam primeiro para o síndico, eles não querem nem saber da administradora. E ele acreditando que está ali amparado, isso acontece muito. Então os síndicos devem dar uma olhada assim, porque ele, na maioria das vezes, é leigo. Então ele acredita que a administradora está repassando tudo, está fazendo, né, o balancete ali normal e que todos os documentos são hábeis para comprovar a prestação de contas, e muitas vezes não são. Isso passa desapercebido. E aí, quando encontra alguém que questiona, a responsabilidade é dele. Aí, até ele chamar a administradora ali, já passou. É muita briga que tem aí no meio, né? Então, isso é muito importante também. Isso é um grande erro, né, dos síndicos, porque eles acham, eles podem delegar os serviços, eles podem terceirizar, só que a responsabilidade é dele, né? Ele tem que fiscalizar, porque mesmo que a administradora faça algo que está errado, a responsabilidade recai para ele. Então, assim, é muito importante delegar, mesmo porque o síndico não pode fazer tudo sozinho. Claro. Mas ele tem que fiscalizar, né? Porque ele tem que fiscalizar, porque a responsabilidade ele não é administrador. Né? Administradora, contabilidade, jurídico, né? É a mesma. Ele sempre vai recair com ele. Sempre recai com ele. Por isso a importância, né, deles terem ali um auxílio de bons profissionais. Com certeza. E você entende, assim, muitos síndicos, eu tenho que cobrar, ele tem a obrigação de cobrar do inadimplente, né? E aí, eu posso dar desconto, porque às vezes tem a proximidade com o condômino, posso parcelar, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso tirar juros, multa, porque às vezes, pela questão ali de vizinhança, a proximidade que tem, às vezes eles ficam querendo dar um jeito, entende a situação, né, do inadimplente ali que seja momentânea, ele pode conceder esses descontos. De jeito nenhum. A resposta é pode assim, ser né? bonzinho. De jeito nenhum. Não pode. Porque senão ele alimenta, né, a inadimplência. Eu falo que ele alimenta a inadimplência. Então, assim, isso acontece, infelizmente, não que eu esteja falando mal do síndico morador, porque tem os clientes de síndico morador e tudo mais. Mas eu falo assim, aquele que não é instruído, acaba que ele fala assim, não, deixa eu te dar esse desconto aqui que você vai pagar. Então a gente resolve isso, vamos lá. Infelizmente isso acontece, mas não pode dar o desconto, não pode retirar juros e multas. Ele pode levar a assembleia, né, para verificar. Mas eu, particularmente, entendo que o quórum dessa assembleia seria unanimidade. Sério? Eu entendo assim. Porque, às vezes, se a gente for utilizar o código de maioria simples, vai ali só os amigos. Aí não, também né? não. Aí vai só os amigos. Aí vão aprovar sim, coitado, né? Coitado do meu vizinho, vão aprovar. Então, eu sei que tá apertado, né? Exatamente. Todo mundo, né?
De certa forma, tem uma empatia com a situação da pessoa. Exatamente. Então, assim, eu não concordo que o quórum seja a maioria simples, mas é particularidade. Eu acho que tem que ser a unanimidade mesmo, tem que ser todos os condôminos, porque afinal o dinheiro é de todos. Exatamente. Né? Ali o síndico trabalha para a coletividade, então se todo mundo não concorda, então não. Então eu não acho justo, sabe? Porque se você alimentar a inadimplência, isso só vai fazer com que eu deixe de pagar, você deixe de pagar, ou deixar de pagar, porque eu sei que lá na frente eu vou pagar metade. Sim. Né? Então, infelizmente, estimula, né? Estimula, exatamente. A multa já é tão pequena, né? E se o condomínio não tem nenhuma regra ali, porque se for uma convenção mais antiga, né? Os juros também vai ser acaba de dando prioridade a outras coisas, claro. O condomínio vai ficando. E aí depois ao final, a pessoa, né, vão dar um desconto, ele está pedindo para parcelar, enfim, vão tirar juros, multa, e sempre a unanimidade dificilmente consegue. Então, realmente. Por isso eu sou a favor. Fica o alerta aí. Gabriela, e com relação à responsabilidade do síndico, por exemplo, se tiver um acidente na área comum do prédio? Então, vou contar um caso que aconteceu recente. Esses são os melhores. Aconteceu recente. Olha, igual eu falei, uma das obrigações do síndico é zelar pela manutenção da área comum. Então, se é uma obrigação, se acontece um acidente decorrente de uma falta de manutenção, recai a responsabilidade para ele. Vou contar um caso que aconteceu num condomínio com uma área de lazer grande. E aí, o que aconteceu? O azulejo do piso próximo da piscina estava quebrado. E aí, criança, né, normal, foi lá e caiu e machucou grave. E aí, acaba que, o que aconteceu? Foi falta de manutenção do síndico. Né? Foi falta de manutenção do condomínio. Porque se ele tivesse resolvido, mas eu ia resolver. Não, agora já é. Né? Porque a família, assim, foi um acidente grave, não tão grave, mas machucou a criança. Né? Então, assim, os pais já estão nervosos e tal. Não, porque tá um absurdo e tal, que esse síndico tem que sair. Não é assim também, né? De destituir. Crucificar não é assim também, né? Mas assim, ele se retratou e tal. Ele ponderou o que aconteceu, porquê da manutenção, foi atraso do prestador de serviço. Mas ali recai a responsabilidade dele. Então, por isso que a manutenção é muito importante. Outro caso também que já aconteceu foi acidente de elevador. Por manutenção atrasada, entendeu? Assim, casos, por exemplo, da pessoa até mesmo ficar presa no elevador, às vezes, de ficar presa no elevador é por falta de manutenção. Às vezes é falta de manutenção. Já aconteceu com um caso que a pessoa ficou 1 hora presa. E era uma senhora. Então, assim, foi muito complicado. E aí, quando a gente foi verificar, tem um livro de manutenções, já tinha 2 meses sem manutenção, sabe? Então, assim, aí também a empresa desleixada, o síndico também não teve atenção. Tudo, né? Então, junto isso tudo. Então, por isso que é muito importante o síndico tomar cuidado com esses pontos, né? Porque a responsabilidade recai, sim, sobre ele. Uma dúvida que a gente vê que é muito recorrente de algum acidente que aconteça com o veículo nas garagens, criança brincando, né? E aí estraga alguma coisa, porque acontece, e muitos têm essa dúvida, né? É bom a gente abordar também essa questão, porque às vezes o condomínio teria essa responsabilidade aí de objetos ou de alguma coisa que estragou no carro, as pessoas têm muita dúvida e quer responsabilizar o condomínio por essas questões. Principalmente por objetos deixados na garagem, né? É outra briga que a gente tem bastante em condomínio, né? Porque as pessoas gostam de guardar as coisas na garagem. Eu nunca vi, gosta de guardar. E aí se some, a culpa é do condomínio ainda, né? Infelizmente. Bom que hoje em dia a gente tem câmeras, né? Na maioria dos condomínios tem câmeras, então a gente consegue identificar algo assim. Mas antigamente, assim, quando a gente não tinha tantas câmeras nos condomínios, era difícil. Né? De responsabilizar. Exatamente. E aí as pessoas queriam que o condomínio arcasse. Exatamente. Mas eu falo assim, não é nem de esquecer ou de sumir, não. Às vezes de estraga carro, arranha, quebra retrovisor. E às vezes eu já vi algumas coisas que não é muito nítido, se foi naquele momento que quebrou, sabe? Sim. Porque várias pessoas passam, tem hora que você não consegue saber. Com certeza, com certeza. Então é difícil. Essa questão de danos é muito complicada, porque a câmera ajuda muito, né? Mas também, por exemplo, igual a gente teve um caso muito, assim, agora foi engraçado, né? Mas na hora não foi tão engraçado. Mas uma senhora viajou, deixou o carro na garagem, aí ela voltou depois de 3 meses, aí o carro tava arranhado. Como é que você busca na câmera? Não tem nem como, porque já não grava mais, né? Não tem nem como. Aí eu falei, olha, infelizmente, né? O condomínio não se responsabiliza, né? E não tem como. Se fosse algo que acontecesse ontem, tudo bem. Diferente. Agora, 3 meses...
Ai, mas eu vou entrar na justiça e tal. Eu falei, olha, a senhora tem todo o direito, mas se a senhora vai ganhar, já... Né? É outra história. Mas é bom as pessoas terem esse esclarecimento, porque muitos têm essa dúvida, né, de que se a responsabilidade recairia toda no condomínio. E, infelizmente, não tem como se responsabilizar o condomínio de tudo que acontece. Claro. Né? Sim. Então, e as convenções também prevê, né? É. As próprias convenções já prevê que não tem responsabilidade, até mesmo para os objetos deixados na garagem, ou danos que forem causados em veículos, né? Então, isso às vezes as pessoas confundem muito barulho, o vizinho faz muito barulho, aí tenta colocar o síndico para resolver a questão. Coloca o som alto, e muitas vezes é uma coisa entre só os vizinhos, o síndico não tem que intervir. Sim. Mas muitos tentam resolver. Sim. Porque, tá me incomodando, esse meu vizinho faz isso, faz aquilo, tá me incomodando. Ao invés de conversar com o vizinho, vai pro síndico, leva o problema pro síndico resolver. Isso é muito comum. Sim, isso acontece mesmo. O síndico pode até mediar, claro. Né? Ele não tem a obrigação de fazer isso, porque como é uma briga, um conflito entre dois vizinhos, agora se ele recebesse mais reclamações né, de outros condôminos, aí sim ele tem que realmente intermediar. Agora só entre vizinhos, não, né? Ele pode fazer, né? Tentar mediar, porque como síndico, né? Como representante, ele pode tentar a mediação e tudo mais. Mas ele não tem essa obrigação, né? Gabriela, e você tem visto muitas questões com relação a pet? Porque agora está mais aguçado o negócio, né? Assim, obrigação de vacina, limitando o número de pets por unidade. Sim. Eu vi muitos casos que tinha muitas convenções proibindo a questão de porte. Sabe? Cachorro de grande porte não pode e tal. Eu particularmente também entendo que não tem nenhum problema, desde que mantenha salubridade, né? Questão de segurança, não vejo problema nenhum. Esses dias mesmo eu discuti com uma pessoa a respeito disso, porque ele estava deixando o cachorro transitar sem coleira. Sem guia. E isso é muito grave, porque o meu cachorro é bonzinho, o meu cachorro não pega ninguém e tal, mas ele pode cismar, entendeu? Ele pode cismar e atacar criança. Então, assim, isso eu acho que é uma das regras que tem que ter, entendeu? Infelizmente, porque se o cachorro é pequenininho, não tem que ele pode correr ali e acontecer algum acidente, você não conseguir controlar o cachorro. Sim. Assim, muitos andam, né, sem coleira com os pets e tal. Ele é ensinado, gente, tem que andar. E eu te falo, tem que andar no colo. Eu também Eu sou desse posicionamento. Eu também sou Nas áreas comuns é no colo. Sim. Até porque, por mais que ele não ataque, tem pessoas que têm medo de justamente. E aí ela paralisa, porque aí é uma questão de fobia mesmo. Sim. E aí ela não quer que o animal chegue e tal, e a gente tem que respeitar. Sim. Então, assim, pra mim, eu sempre recomendo, tem que andar no colo. Sim. Sabe? Não é só temente a guia, não. É no colo. Na área comum, isso tem direito. Toda hora a gente vê. E às vezes a gente não consegue identificar quem é. Não, e aí muitas vezes o morador... Mas o morador magnifica, porque o dono sabe. Sabe, que fez. Na hora. Tem gente que leva, deixa o cachorro. Fica às vezes. Infelizmente tem de tudo. Ao invés de passear com o cachorrinho, o gato não pode ser, né? Vai pro jardim, o prédio é grande, e fica ali. Senta, fica no telefone e o cachorrinho se esbaldando lá. O bichinho não sabe, é óbvio. Aí nem viu onde que fez, as necessidades e tal. E ainda acha que o pessoal que trabalha no condomínio tem essa obrigação de limpar. E se reclamar, fica ofendido. Então, essa questão de pet acaba que dá muita discussão. E as pessoas não entendem. Tem que andar no colo. Eu sou desse posicionamento. Eu tenho pet, mas mesmo assim, eu dou o exemplo mesmo. Eu ando dentro do condomínio só no colo. Sim. Mas vejo, tem vizinho que anda com o cachorro solto, pra lá, pra cá. Enfim. E a questão da câmera, por isso que ajuda bastante. Acho que ajuda bastante. Esses dias mesmo, nós aplicamos uma multa já. Porque uma vez a gente falou, não pode andar sem a guia, e o cachorro do condomínio vai descendo e vai fazendo xixi em todos os lugares. Porque vai marcando território. Todos os lugares. E a câmera vai acompanhando todos os lugares. E aí a primeira a gente notifica, tudo bem. E a pessoa não gosta muito, né? E aí eu falei assim, gente, de novo, não, já aplica a multa, porque aí já virou bagunça. Já falamos uma vez, e ele já tá ciente do rendimento, sabe como que é. E infelizmente a pessoa tá fazendo isso, então aplica a multa, porque acha que na hora que mexe no bolso,
Aí a pessoa muda a postura. Opa, realmente a regra vale. Não, aconteceu. Eles aplicam a regra. Aconteceu comigo recentemente, um condomínio que a gente presta assessoria, e no escritório a síndica foi procurada, na realidade, pela vizinha, porque o cachorrinho do vizinho parece que estava fazendo as necessidades dele na porta. E parece que estava escorrendo. E aí ele estava sentindo o odor e tal. E aí ela estava assim, sem jeito para falar. E aí eu falei, tenta, né? Orientei, tenta conversa, a gente vai fazer advertência. Mas se não resolver, porque a pessoa que tem bom senso, ela já tem que tomar um cuidado ali, né? O cachorro tem que ensinar, eles aprendem. Ou então, dá um jeito ali de colocar isso para dentro. Mas não tem que colocar porque está incomodando. Sim, questão de saúde, né? Da salubridade e tal. Certeza. Resolveram, mas assim, tem muitos que ficam ofendidos. Então isso dá muito questionamento, mas às vezes é falta de bom senso mesmo. O que você falou no início. Muitas vezes o óbvio tem que ser dito, né? Porque isso é muito, pra nós é muito básico. Como não? Assim, será que nunca percebeu quando abriu a porta que tinha e não observou que escorreu? Que aí a própria síndica falou, a moça que faz a limpeza já identificou também que está escorrendo pelo tapete, ou seja, é uma coisa que está há muito tempo. Tá corriqueira. Não é uma coisa que foi um acidente ontem, não. Ele já marcou ali o território, ela vai ter que ter um probleminha ali para ensinar ele onde que ele vai ter que mudar ali o local. Mas, ou então cria uma forma de que não escorra, né? Porque pra dentro, ok, tudo bem, cada um convive com o que quer. Exatamente. E a gente caminhando agora, Gabi, assim, pro final, o que você imagina quais são as dicas que você daria, assim, né, pra quem quer síndico? O que você recomenda? Sim, vamos lá. Eu sempre falo, o síndico ele não anda sozinho. Nem pode, porque senão fica doido. E nem consegue. Verdade. E nem consegue. Então, assim, uma boa administradora, uma boa contabilidade, um bom advogado, né, especialista em condomínio, para caminhar com ele nessa jornada, porque eu falo que é uma jornada, ser síndico é uma jornada. E ele querer fazer o operacional, o administrativo, tudo junto, né? Não dá certo. Então, ser transparente, porque aquela gestão que ela é transparente, ela caminha muito melhor, muito mais tranquilo, evita conflitos. Gera confiança. Né? Gera confiança. Então, assim, particularmente isso. Ter parceiros, né? Ter parceiros naquela gestão. Porque sozinho, ele vai acabar sendo destruído rapidinho, né? Infelizmente. E às vezes procurar mesmo profissionais que tenham essa experiência, porque às vezes eles até escolhem as pessoas, mas pessoas que eles acreditam, ou que são conhecidas, ou que é parente, ou porque é amigo, e não escolhem muito pela qualificação. Vou escolher essa empresa por isso e por aquilo, e aí depois a questão retorna para ele com a responsabilidade. Então a gente vê muito isso. E hoje a gente já conta com advogado condominialista, né? Exatamente. Porque antes não tinha. Até quando eu formei, não tinha. A terminologia não. A terminologia não, porque era dentro do direito civil, o imobiliário dentro do civil, né? Então não tinha. Então hoje você já consegue, se você procurar, eu quero um especialista em condomínio. Em condomínio, você acha. Né? E você acha que a pessoa que atua com aquilo. No entanto, que quando eu falo que eu sou, as pessoas falam assim, existe né? isso? Existe, eu já escutei isso. Existe isso? Eu falo, claro que existe. E é melhor porque eu só atuo com isso. Bem-vinda, né? Não é? Claro, é porque assim, é muito específico. Porque o imobiliário ele tem muitos nichos, é muito ampla a área. Então, assim, o condominial ele realmente necessita dessa né, separação, digamos assim, tá dentro, mas realmente a maioria dos profissionais geralmente só atuam em condomínios, né? Os especialistas. E agora a gente tem mais especializações, né? Até questão de curso para síndico, que tem, que a gente não tinha. Verdade. Então, assim, o mercado tá melhorando em relação a isso, né? Isso é qualidade. Isso é bom. Melhorando os profissionais, com certeza. Capacitando melhor, né? Gente, adorei nosso bate-papo. Condomínio sempre dá muita assunto, muita história. A gente vai lembrando dos casos nossos, parecidos. Esgotar jamais. Não tem como. Com certeza a doutora Gabriela retornará aqui no Amadcast justamente para falar de mais assuntos, para abordar, mas adorei mesmo. E aí, assim, pela sua disponibilidade, por doar seu tempo aqui, compartilhar conosco o seu conhecimento. Gabriela, obrigada. Foi um prazer enorme tê-la aqui. E como já é de praxe aqui no Amadcast, a gente queria saber de você se você tem uma frase que seja seu guia ou aquela frase que você sempre gosta de lembrar. Olha,
eu sempre levo comigo que, se eu quero, eu posso. Muito bem. Se você tem a vontade, né? Se o quero, desejo está no seu coração. Se eu consigo. Então, assim, Verdade. eu sempre, às vezes eu sempre posto nas redes sociais falando sobre isso, porque às vezes, assim, a gente mulher, né, tem muito, assim, às vezes a gente tá feliz, a gente tá triste, né? Acontece muito, tem uma, né? A gente tá uma oscilação. Então, assim, eu gosto sempre de postar, gente, se você quer, você pode. Você quer, você pode. Por mais que venha barreiras, né, e já enfrentei várias, por mais que venha várias barreiras, mas a gente quer, a gente pode. É verdade. E teria algum livro assim que você recomenda, que é um livro especial para você, que quando você leu deu uma virada de chave, alguma indicação? Tenho Uma Mente Milionária. O Segredo da Mente Milionária. Segredos da Mente Milionária, esse mesmo. Muitos indicam, todos adoram espetacular. livro, que dá uma virada de chave mesmo. Dá uma virada de chave, vale muito a pena ler. Aí, ó, fica uma Fica dica, boa né? dica aí, Com além dos certeza. livros jurídicos, né? Tem algum doutrinador que você gosta também de consultar, de condominial? Scavone, né? O mais completo. Scavone é o mais completo. talvez, né? Sim, na área do imobiliário. Sim. Teria, porque mas tem que haver, deixa eu tentar lembrar aqui. Porque hoje em dia tem muitos artigos, Tem. né? Os profissionais têm muitos artigos muito E acaba que a gente faz muita pesquisa de gente, jurisprudência então, e acaba fica deixando preso nas jurisprudências, acaba, né? É. A gente fica muito preso para nas ter o jurisprudências. entendimento, mas acaba que tem, né? Muita coisa aí. Tem muita gente ainda que é saudosista, tem o Caio Mário, vai lá atrás. Tem ainda. Que é importante Tem, também, não, porque abriu, né? Com certeza. Sim. Então isso é Tem muita coisa importante. aí no mercado agora, graças a Deus, de condomínio. Onde a gente pode te encontrar? Ó, eu sempre posto no Instagram, né, nas minhas redes sociais, é gabriela.rodriguespaiva. Então, eu sempre ali coloco conteúdos de condomínios, diariamente, né? Sempre estou ali presente. Então, vai ser um prazer receber vocês lá. E aproveitando, gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui. Espero ter alcançado as expectativas aí um pouquinho sobre condomínios. E muito obrigada, um prazer estar com vocês. Nós é que agradecemos mesmo, né? Foi um bate-papo muito leve, muito gostoso. Sim. Associam voando. Gente, continuem ligados. Todos os episódios vão todas as quartas-feiras no Spotify, no YouTube. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Até mais.